na aula passada, a gente estava falando sobre. Eu comecei a falar de um artigo que era sobre os sentimentos dos familiares, né? E aí ficou da gente encerrar ele. Eu vou fazer isso hoje. E também. Bom, eu acho que eu vou ter que rever o cronograma que eu fiz com vocês, porque eu não sei se vai dar tempo de entrar na, nas questões da próxima leitura, né? Da próxima atividade da nossa aula. A Mila tá me pedindo o link da aula. Então, eu vou mostrar o cronograma, eu vou postar o cronograma lá depois para vocês. Eu vou ter que rever essa parte que eu falei, mas hoje ainda eu posto. Então, o texto, ele se chama Sentimentos dos familiares em relação ao paciente internado na unidade de terapia intensiva. A gente tinha iniciado ele, então acho que todo mundo tem, mas eu vou mandar o nome dele aqui no chat, caso alguém não tenha, pode. Nossa, não sei por que ele copiou várias vezes o nome, mas é só um nome, tá? Ele copiou, sei lá, umas 3, 4 vezes. Então, caso alguém não tenha, é fácil de achar, ele é só digitar esse nome no Google e ele vai ser provavelmente o primeiro arquivo que aparece. Eu falei um pouquinho da introdução na aula passada, sobre como a UTI pode ser um ambiente que causa ansiedade, que deixa a família insegura, não só a família, mas o paciente também, né? Insegura em relação ao que vai acontecer. Acho que teve alguém até que contou a experiência de algum familiar que esteve na UTI, como é que foi para a família lidar com isso. E foi mais ou menos isso que a gente falou na aula passada. O estudo que a gente vai discutir hoje, ele foi realizado em Sergipe, numa UTI adulto que tem, de um hospital lá. Ele é de 2009, mas esse hospital ele tem um pronto-socorro e tem um centro de trauma. Toda hora alguém pede para entrar, daí eu tenho que parar para autorizar. Então, esse hospital tem uma equipe multidisciplinar, que tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, assistente social, técnicos e auxiliares de enfermagem, entre outros profissionais. E os horários de visita, eu achei até bem curtinhos, mas por ser UTI, eu acho que é assim mesmo o horário, né? Todos os dias tem visita, das 11 às 11h30 e das 16 às 16h30. Então, são 30 minutos no período da manhã, 30 minutos no período da tarde. E é esse o contato que as famílias têm. O TI, vocês sabem que não fica acompanhante, né? Em geral, não fica acompanhante. Então, a família tem contato com o paciente e com a equipe nesse momento da visita, né? E ainda tem um dia da semana, que é a quarta-feira, que não tem visita de manhã, só tem à tarde. Como a amostra, né, as pessoas que participaram, foram 24 familiares de 24 pacientes críticos. As pessoas precisavam aceitar participar voluntariamente da pesquisa, assinar um termo de consentimento, precisavam ter um paciente internado na UTI há, no mínimo, 48 horas, então não podia ser também uma pessoa que acabou de chegar lá, ela precisava estar lá há algumas horas, né, há 2 dias, e precisava ter realizado pelo menos 3 visitas durante a internação. E ela precisava também ser maior de 18 anos para responder por ela mesma. E como o conceito de família, eu falei também na aula passada, que eles consideraram
as pessoas que o grupo considera que são da família, né? As pessoas que têm um vínculo, não precisava ser um vínculo sanguíneo, mas um parentesco, quem você considera que é sua família. Então, as pessoas da família que participavam. Então, de acordo com esses critérios, eles conseguiram 24 familiares para participar da pesquisa. E aí, iniciaram um pré-teste, deixa eu ver. Bom, eles fizeram uma conversa em grupo com esses pacientes, aliás, com esses familiares, para poder testar se as perguntas deles estavam funcionando, enfim, mas depois foram feitas as entrevistas. E aí, com os resultados em mãos, com a entrevista feita, eles fizeram uma leitura rápida, uma leitura flutuante do conteúdo, e aí, para poder ter familiaridade com os dados, para poder entender mais ou menos quais foram os assuntos tratados, e aí depois eles começaram a categorizar as falas, né? Quais categorias apareceram ali. A análise a partir dessas categorias. Gente, eu esqueci de pegar minha água, mas ela tá bem aqui, do lado da minha cama. Eu só vou pegar só um minuto, tá? Já volto. Pronto. Então, a partir dessa entrevista, eles perceberam que 70% dos familiares que estavam nessa condição de visita, a realizar pelo menos 3 visitas, esses critérios todos, né? Os participantes da pesquisa deles, 70% era do sexo feminino. E tinha idade entre 23 e 53 anos. A maioria delas, 58,8%, eram filhas ou esposas dos pacientes. 41% eram outros parentescos, tipo neta, tia, irmã, prima, sobrinha, né, sendo a maioria mulheres. Os homens eram a menor parte, eles tinham entre 33 e 47 anos, e a maioria eram filhos ou netos. Não tinha muito outros parentescos, tipo marido, tipo tio, primo, era mais filho e neto mesmo. Isso ela traz alguns questionamentos, né, de por que será que as mulheres estavam com os cônjuges e os homens não estavam acompanhando as esposas, eles só estavam quando era para acompanhar a mãe ou a avó, né? É um questionamento, uma reflexão que ela faz. E acaba que a mulher tem uma função de cuidado na nossa cultura que é mais forte do que o homem, né? Então, por isso, talvez tinha mais mulheres do que homens. A maioria das pessoas entrevistadas também tinha ensino médio completo ou incompleto, mas estavam no ensino médio. Então, eram pessoas que tinham uma facilidade de entendimento na informação que estava sendo prestada, né? Não era muito difícil explicar os procedimentos, enfim, deles entenderem as perguntas. Isso é uma questão importante porque, às vezes, quando a pessoa, por exemplo, não é alfabetizada, ou quando ela tem um nível de instrução muito baixo, ela pode ter dificuldade em entender o que você está perguntando na sua pesquisa. Por isso que se pontua isso nas pesquisas, né? O nível de estudo, de instrução da pessoa. Então, vamos aos sentimentos.
aos resultados. Conforme eu for falando e trazendo os relatos, se vocês quiserem, da mesma forma como na outra aula a gente falou do corpo do paciente, né, nas aulas anteriores, a gente falou de sexualidade e tudo mais, se vocês quiserem fazer colocações, perguntas, trazer a experiência de vocês, qualquer coisa do tipo, vocês podem me interromper e falar, tá? Então, os sentimentos expressados pelos familiares, dentre eles apareceu a ansiedade. A ansiedade está muito relacionada a lidar com uma situação desconhecida, né? O ambiente, como eu já tinha falado da UTI, é um ambiente estranho, novo, para a maioria das pessoas, né? Só está habituado àquele ambiente quem trabalha lá, quem está naquela rotina. Quem não costuma, o paciente, no caso, né, que a gente nunca vai na UTI, só vai se estiver precisando, né? Então, a falta de conhecimento sobre aquele lugar gera um pouco essa ansiedade. Além disso, a incerteza do que vai ser encontrado lá também pode gerar essa ansiedade. Que uma acompanhante, uma familiar, relatou aqui da seguinte forma: cada dia que eu venho visitar, ela tá com um quadro novo. Então, muitas vezes, ela vai até lá, visita o familiar dela, que tá bem, aí no dia seguinte, quando ela volta, ele não tá tão bem, ele teve uma piora, ou então ela sai e ele não tá bem, e no outro dia ela chega e ele tá melhor. É, não dá para ter certeza de como é que o paciente vai estar na próxima vez que você aparecer lá, né? A, por mais que o quadro do paciente seja mais ou menos estável, pode acontecer alguma mudança. A gente sabe que se a pessoa, mais uma vez, reforçando isso, a pessoa está na UTI, é porque ela está num estado de saúde grave, né? E essa gravidade pode gerar uma certa imprevisibilidade nesse sentido. Outros acompanhantes disseram o seguinte: eu fico ansiosa, porque é dificultoso a gente saber que a mãe da gente está passando por um processo muito difícil na vida dela. Eu ficava muito nervosa esperando a melhora dela. Os 2 primeiros dias que eu cheguei aqui na UTI, comecei a me sentir nervosa, trêmula. Esse tremor é muito característico de ansiedade. Então, essa dificuldade mesmo de lidar com um familiar, uma pessoa que você ama, que você se preocupa, numa condição de saúde instável, que você não sabe o que vai acontecer com ela, né? E a ansiedade é uma reação normal do nosso corpo diante de uma situação de estresse ou de perigo. Na verdade, professora, pode falar? Pode. Eu conversei com alguns familiares de pacientes que foram para a UTI, eles têm, na mentalidade deles, que a UTI, você vai para lá e você vai sair de lá num caixão, entendeu? Exatamente. É igual a senhora está falando, é uma falta de conhecimento, e com essas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, e eu orientei elas, falei, não, aqui ele vai estar melhor assistido, entendeu? Tem médico toda hora, vai estar monitorizado, tudo que ele precisar, o acesso aqui é imediato, é mais rápido, entendeu? Então, a acessibilidade para entrar com algum tipo de recurso para o paciente é mais rápida, não essa mentalidade que ele vai sair daqui num caixão, Sim. entendeu? E essa parte de a cada visita o paciente ele está de uma forma, apresenta um quadro diferente, isso também traz muita incerteza para os acompanhantes, para os familiares. Uhum. Mas eles ficam com essa mentalidade até o enfermeiro vir conversar com eles. Dependendo do profissional que vem, após a estabilidade do paciente lá dentro, estabilizou o paciente, monitorizou, deixou o paciente confortável, a enfermeira sai lá fora e conversa com o familiar. Depois
entre aspas, eles ficam mais tranquilos. Eu já, Uhum. eu, e é assim, não é qualquer pessoa leiga no assunto, entendeu? Até a gente que é Aham. cuidado com a UTI, quando se trata de um parente nosso que vai para lá, a gente também fica nessa incerteza, porque Sim. eu deparei com uma médica, entendeu? Ela trabalha com a gente e o vô dela necessitou ir para a UTI. E eu passando no Uhum. corredor, ela chorando muito. Aí eu fui conversar com ela, ela falou para mim que estava com medo. E ela trabalha, ela sabe como que é a rotina de uma UTI, entendeu? Então, Uhum. essa incerteza do que vai ser amanhã, do que me espera amanhã, Amanhã, pega todo o que mundo. me espera amanhã, Sim. É, essas coisas que você trouxe, o fato de uma conversa do enfermeiro, alguém da equipe explicar, com certeza é uma coisa que ameniza muito a insegurança, né? Muito disso, essa questão que você falou também, a pessoa imagina que ela vai sair de lá num caixão, né? Todo mundo, acho que foi, se eu não me engano, foi a Camila que contou de algum familiar dela que não queria ir para a UTI porque ele falava todo mundo que vai para a UTI morre, né? E não é porque a UTI, porque vai para a UTI que morre. Muitas vezes o estado de saúde da pessoa é muito grave e ela já vai para a UTI correndo um risco, né? A UTI é uma tentativa de ajudá-la a ficar bem, né? Mas o medo daquele desconhecido é tão grande que acaba gerando esse nervoso mesmo na pessoa. E a ansiedade, como eu estava falando, é uma reação normal do nosso corpo diante de uma situação de estresse, de uma situação de perigo, né? Uma situação que pode ocasionar medo da morte, por exemplo, de incapacidade. Tudo isso é uma reação normal. Só que o que ela traz aqui no texto é justamente o que a Núbia falou, que nessa situação que a pessoa está se sentindo insegura, os enfermeiros podem ajudar a pessoa a reconhecer essas dificuldades e enfrentar essas dificuldades, explicando para ela de uma forma realista, passando uma segurança, né? O que está acontecendo ali, o que significa aquelas coisas que ela está vendo, por que essa pessoa foi submetida a esse procedimento, como que funciona, né? E dar essa segurança para a pessoa. Se o problema é incerteza, então vamos ajudar essa pessoa a entender o que ela o que está acontecendo ali, né? E é mais ou menos por aí. Você queria falar, Nubia? Eu vi que você abriu o microfone, pode falar. Doutora, e a gente pega também acompanhantes que preferem que o paciente vá para a UTI para ele poder ficar livre do seu familiar, entendeu? No cuidado, Aham, no estar ali no hospital como acompanhante, entendeu? Então, eles preferem, tem familiares que preferem que ele, que o médico para ele ficar livre dessa responsabilidade, entendeu? E muitas sim. vezes tanta necessidade, e tem acompanhante familiar assim, que bate duro em cima, que quer que manda, mas a gente percebe que é para ficar livre daquele parente, entendeu? E Uhum, a gente pega também pacientes pós UTI que vêm para a gente, que eles relatam assim, a UTI é um inferno, você não tem paz dentro da UTI, porque a UTI geralmente ela é composta de 20 leitos, dependendo da uhum, UTI, até 25 leitos, quer dizer, é um setor crítico aonde ele não para, entendeu? aham, Ele é 24 horas, entre aspas, tendo intercorrência. Então, o sim. barulho é excessivo, o paciente parando é excessivo, tem noite que para 2, 3 pacientes de uma vez só. Uhum, Então, eles dão esses relatos para a gente também, entendeu? Então, é sim. uma controvérsia muito grande de pessoas da incerteza, de pessoas que querem ficar livre e o relato dos próprios pacientes que vêm da UTI. Aham. Eu acho que por mais que seja
um atendimento cuidadoso, um atendimento atencioso com esse paciente, nunca vai ser uma situação confortável, né? A estadia no hospital, de uma forma geral, não é, e a UTI também não. Se você está lá é porque você está doente e porque a situação é grave, né? Ninguém vai para a UTI, que nem você falou, porque a família pediu. Só vai se realmente precisar, né? Se a avaliação da equipe disser que essa pessoa precisa. Então, a gente sabe que estar lá é difícil também por conta dessas intercorrências. Então, a atuação de vocês junto do familiar, junto do paciente, é importante nesse sentido. O simples fato de estar lá já é difícil, né? Não precisa nem acontecer mais nada para ser difícil. Outro sentimento que eles relataram é de preocupação, que também está relacionado a essas questões que a gente falou. As dúvidas, a incerteza, ao estado de saúde do paciente. Eu vou contar para vocês eu tenho uma amiga que ela é minha amiga de infância. E ela não é daqui de Cuiabá, mas ela lá na cidade dela, ela teve bebês gêmeos. E eles nasceram prematuros. E agora eles já estão com 1 ano, mas isso na época que eles nasceram prematuros. E aí eles precisaram ficar na UTI durante 40 dias por causa de algumas complicações, eles precisavam ganhar peso, precisavam passar por monitorar as respostas deles, enfim. Tinha um procedimento a ser feito na UTI. E ela relatava justamente isso, que ela ficava muito. Ela acordava de manhã e ela ia para o hospital e ela passava o dia no hospital. Ela já estava de licença maternidade, então ela passava o dia inteiro no hospital, só voltava para casa no final da tarde, porque ela amamentava as crianças lá e também para saber notícia, né, dos bebês. E aí ela dizia justamente isso, que às vezes ela saía num dia lá e eles estavam bem, os dois estavam bem, e aí no outro dia chegava e um deles tinha piorado. Ou ela chegava e um estava mal, no outro dia tinha invertido. O que estava mal ontem estava bem hoje, e o que estava bem ontem estava mal hoje. Então, às vezes ela saía preocupada, chorando, achando que eles não estavam bem, e no outro dia eles estavam bem. Então, é muito comum esse relato de incerteza, né? A preocupação que eles relatam aqui tem umas falas, né, que trazem isso também. Eu fico preocupado, né? Porque na UTI é quando a pessoa está grave. Eu fico preocupado pensando no estado dele, pensando quantos dias ele está aqui. Então, todas essas questões aparecem, né, no momento. Tem uma preocupação com os momentos de separação, né? Às vezes, os procedimentos que são feitos na UTI, para quem não conhece, eles são vistos como invasivos, como agressivos, né? Se a equipe não explica, como eu falei antes, como a Núbia também falou, se a equipe não explica o que vai ser feito, parece que é agressivo, parece que é invasivo, parece que a equipe não está sendo cuidadosa, porque realmente o procedimento pode ser invasivo, né? Mas esse procedimento é necessário e ele está sendo feito da forma mais cuidadosa possível. Só que o familiar do paciente, muitas vezes o paciente, estando acordado, também não sabe que o procedimento é assim mesmo, né? Então gera preocupação. Outros sentimentos são angústia e tristeza. Sempre, mais uma vez, todos os sentimentos estão relacionados a essa incerteza, a possibilidade de morte próxima, né? Traz esse sentimento de angústia também. A angústia, ela tem muito a ver com a impossibilidade de fazer alguma coisa pelo paciente, né? Alguns relatam assim, de uns 15 dias para cá,
ela não teve mais reação. Quer dizer, isso a gente fica triste. Eu me sinto assim, triste por não poder ajudar. E a gente só lamenta pela dor que o paciente da família da gente está passando. E não poder fazer nada. É só tristeza. Então, a angústia, ela tem uma pitada aí de ansiedade, de aflição, que tem a ver com essa agonia mesmo, né? Um tormento que é causado por não conseguir definir o que você sente, não conseguir externalizar isso, não conseguir retirar essa angústia, é, não conseguir resolver essa angústia, né? E aí ela está bastante aqui relacionada com o medo da morte, com saber que o paciente tá sofrendo e não poder fazer nada por ele. Muitas vezes isso tem a ver também com o próximo sentimento que aparece, que é de impotência. Muitas vezes a família é considerada essencial na recuperação do paciente, né? A presença da família traz segurança para o paciente, né? Faz o paciente perceber e se sentir acolhido de alguma forma, né? Só que quando o paciente está na UTI, tem uma separação da família. A família só vai estar lá naquele momento da visita. E como nesse hospital, por exemplo, é um horário curto, são só 30 minutos, não é todo mundo da família que vai conseguir entrar para estar com esse paciente, né? Muitas vezes a gente acaba dando prioridade, tipo, para a mãe, para a esposa ou para o marido, ou para o filho, alguém que é mais próximo do paciente, não é todo mundo que vai conseguir realizar essa visita, até porque tumultua, né? Na UTI, geralmente, não pode ficar trocando um monte, cada 5 minutos fica uma pessoa da família, né? Tem regras um pouco mais rígidas, até mesmo pelo bem-estar do paciente que está lá dentro. E aí, esses sentimentos de impotência estão relacionados a isso. Por mais que o familiar tenha um papel importante, na UTI ele não pode fazer muito. O melhor que o familiar consegue fazer o paciente que está internado na UTI é realizar a visita, seguir a orientação da equipe, né? Se manter presente na vida dessa pessoa. Não tem o que um familiar possa fazer para melhorar a saúde física dessa pessoa, pelo menos, né? Não tem uma coisa se o paciente, por exemplo, está sentindo dor, não tem uma coisa que o familiar vai dizer para ele que vai resolver essa dor, ou que vai tirar ele daquela situação. Se o meu familiar está internado, não tem nada que eu possa fazer para reverter o quadro de adoecimento dele, né? Muitas vezes nem mesmo a equipe tem o que fazer, imagina o familiar. Então, essa falta de controle sobre a situação que traz esse sentimento de desesperança, de impotência, né, de abandono. E aí tem algumas falas assim, em relação a mim, eu tenho um sentimento de impotência. Quanto mais a gente fica longe da pessoa que ama, e por isso não podemos fazer nada. É uma sensação de impotência. Eu não posso fazer nada por ela. São duas falas, né? Então, é isso, a sensação de que a gente não pode fazer nada. Esse sentimento é um sentimento muito angustiante. Se vocês pararem para refletir na vida de vocês, não necessariamente relacionado a um ambiente hospitalar ou ao adoecimento de alguém, mas se você agora mesmo que a gente está vivendo a pandemia, o isolamento social, a gente está vivendo muitas situações que a gente não tem controle sobre elas, né? Por exemplo, o fato da gente ter a educação domiciliar agora, fazendo videochamada, mandando material para vocês tendo que estudar sozinhos em casa, com o nosso suporte, mas ainda assim depende muito mais da iniciativa de vocês do que em sala de aula. Nada disso está no meu controle e nem no controle de vocês. Então, isso gera angústia, gera ansiedade, né? Gera sensação de impotência,
Eu não sei quando que as coisas vão voltar ao normal. Eu tive que mudar meu planejamento, porque não era isso que eu pretendia para as aulas, só que eu não consigo fazer o que eu tinha planejado por videochamada, não tem como fazer. É, enfim, eu gostaria que isso acabasse logo, mas não depende da minha vontade para isso acabar logo. Como eu falei, eu não sei quando que a situação vai ser resolvida. E são todos esses pensamentos que passam pela minha cabeça e que eu imagino que passam pela cabeça de vocês também, e que trazem essa sensação de impotência. Eu resolvo tudo na minha vida. Eu consigo fazer tudo. Se eu quiser arrumar meu quarto agora, eu vou arrumar. Se eu quiser trocar tudo de lugar, os móveis, eu vou trocar. Se eu quiser, mas isso eu não tenho controle. Eu não tenho controle se eu posso sair de casa ou não. Eu não tenho controle se eu posso encontrar meus amigos ou não. Se eu posso voltar a trabalhar normalmente ou não. Nada disso está no meu controle. E quando uma coisa não está no nosso controle, ficar brigando com ela gera um gasto de energia muito maior do que se a gente simplesmente aceitar a situação, quando ela realmente não está no nosso controle, né? Então, nessas situações, quando você está, por exemplo, com um paciente doente e você não pode fazer nada por ele, ou nessa situação que a gente está vivendo agora, é difícil, é um exercício diário. Tô falando isso para vocês para dizer isso para mim mesma também, porque para mim também não é fácil. Mas aceitar a situação que a gente está vivendo, às vezes, nos traz um conforto, um alívio maior do que ficar tentando brigar com ela o tempo todo. Ficar o tempo todo questionando, não, mas por que isso está acontecendo? Não, mas que saco, quando que isso vai passar? Ai, por que não inventam uma vacina logo? Nossa, mas entende? Então, aceitar, por exemplo, que o seu familiar tá naquela condição e você não pode fazer nada por ele, alivia esse sentimento de angústia, de ansiedade, né? E muitas vezes é isso que a gente pode fazer pelo paciente, é explicar para ele, olha, ele tá nessa condição, o que pode ser feito por ele é isso, isso e isso, e isso já está sendo feito. A equipe está cuidando disso. O que você pode fazer por ele é muito pouco, que é estar aqui, estar presente, né? Saber dele. E é isso. Além disso, não tem mais nada que você possa fazer. É esperar, né? E isso não te torna uma pessoa ruim, porque você não pode fazer nada por ele. Realmente não está no seu controle, não está no seu alcance. Às vezes, a pessoa só precisa ouvir isso. Solta a rédea, porque não está no seu controle. É isso. Faz sentido isso para vocês? Ou parece muito fora da realidade? Como que vocês costumam se Faz sentir sentido. em situações em que vocês não têm controle sobre as coisas? Como que é para vocês lidar com isso? Não, faz sentido sim, professor. Principalmente quando a gente pega um familiar com todas essas inseguranças que são normais relacionadas a ele, e você no falar com ele, explicar a realidade, o que pode vir a acontecer e como vai ser as medidas como se diz assim, espera, porque a UTI, ela é incerteza do que pode acontecer. Mas se você passa na sua conversa de segurança para o familiar e ele sente confiança em você, ele vê que o que você está falando, você domina, ele vai mais tranquilo para casa. Entendeu? Agora, se você vai lá e fala de qualquer jeito que aquele familiar que já está transtornado, já está com medo, já está inseguro, não sabe o que vai acontecer, entendeu? Seu familiar lá dentro, e você fala de qualquer jeito, ele não vai mais tranquilo para casa, entendeu? Ele vai para casa e ele pode chegar até passar mal e voltar para um atendimento no hospital. Mas se você conversa, passa segurança, domina o que você está falando e ele sente essa segurança em você, ele vai mais tranquilo. Em todas as áreas, na Exatamente. verdade, né? Não só a saúde. Tá mudo, prof. Desculpa, eu fechei por causa do cachorro que tá latindo, mas e aí eu acabei esquecendo.
Mas fala mais, o que você quis dizer? Em outras áreas, como que você acha que isso poderia aparecer? Eu acho que até mesmo quando você, ou qualquer empresa que você for falar com um funcionário, ou até mesmo com um gerente, se ele não passar a confiança do que ele está falando, você não vai comprar aquele produto, você não vai manter qualquer outra relação assim profissional com a pessoa, porque ela não vai estar dominando o assunto. Então, se a pessoa tem o conhecimento, sabe do que está falando e tem não é autoridade, mas vamos falar autoridade do que ele tem uma proporção de fazer em uma determinada situação, a gente vai ter uma confiança na empresa ou até mesmo em outros setores. É isso mesmo. A sua confiança é a confiança da outra pessoa também, né? Então, Sim, outra, outra coisa que os participantes relataram também é dor e mágoa. A dor é uma sensação subjetiva, né, de desconforto. Geralmente a gente costuma ver, né, ela mais relacionada a um estímulo físico, gerada por um estímulo físico ou químico, né, ou até mesmo biológico em função de uma doença. Mas aí aqui ela traz em função de questões psicológicas também. Nessa subcategoria da dor, as pessoas falaram coisas como é uma coisa muito dolorosa, porque a mãe, nós só temos uma. Eu me sinto muito magoado que ela está aqui dentro, sofrendo. Isso é muito doloroso para a gente. Então, é nesse sentido a dor, não é uma dor física que essa pessoa está passando, né? É uma situação dolorosa que ela está vivendo. A Silvana falou, comunicação e segurança é fundamental, é isso mesmo. Sobre o que mais é essa aula, se não sobre comunicação sempre, né? Então, a perda também é uma outra coisa que eles relatam, né? O simples fato, como vocês mesmos trouxeram em momentos diferentes, a UTI está muito relacionada à perda. As pessoas já pensam e que vão perder o familiar, ou que se elas estão indo para a UTI, elas estão mais sujeitas à morte. Então, nesse momento, a ida para a UTI representa muito forte o medo da morte, né? Tanto da pessoa, que é o paciente, quanto os familiares. A morte é um processo natural da nossa vida, né? Assim como a gente cresce, assim como a gente desenvolve os nossos órgãos reprodutores, assim como a gente desenvolve, sei lá, um bebê nasce e cresce cabelo, assim como a gente aprende a andar, aprende a falar, a gente também morre. É um processo, faz parte do nosso desenvolvimento normal, né? Só que a gente não trata a morte com essa naturalidade, né? Enquanto profissional de saúde, vocês tratam, mas é como a Núbia falou, quando é com um familiar da gente, a gente não vê dessa forma, com tanta naturalidade. É um momento difícil, né? É um momento que a gente não pensa como um processo, a gente pensa na perda, né? Então, nesse momento que a pessoa vai para a UTI, a morte aparece para a gente como uma possibilidade concreta. Nossa, então essa pessoa pode morrer. Eu estou lidando com o risco de perder um familiar, né? E aí, por isso os pacientes, os familiares relatam o sentimento de perda, o medo da perda. E nesse contexto, a perda faz parte do cotidiano da UTI, né? A família que está ali, ela observa isso na sala de espera, ela vê outras pessoas que estão lá. Quando você está com um familiar internado, você conhece outras pessoas que também estão familiares internados, né? E acaba que você troca experiência, você vivencia junto com as outras pessoas, por mais que não seja, por exemplo, o seu familiar
que faleceu, mas você vivencia junto com a outra pessoa a perda dela, e aí isso também te coloca numa situação de questionar a finitude da vida do seu familiar, né? E isso representa um momento muito angustiante, de choro, de lamentação, né? De reações a essa perda. Eu não sei se eu falei para vocês, mas em relação a esse assunto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem que vai falar disso, né? Mas em relação a esse assunto, a perda, a morte, eu vou recomendar um livro para vocês. Eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu ver se ele tá fácil aqui. Esse aqui. Esse aqui, ó. A morte é um dia que vale a pena viver. Essa autora. Esse Quer falar? Pode falar. Você já conhece ele? Não, prof, é porque eu já li só o resumo dele, porque uma vez eu fui fazer um curso de cuidados paliativos, e o enfermeiro comentou, eu só li mas eu não vi o livro, não. Mas o resumo, pelo que eu li do resumo, ele é muito bom. Ele é muito bom. A autora dele é uma médica geriatra e ela trabalha com cuidados paliativos. Ele não é um livro acadêmico, eu não tenho o PDF dele para disponibilizar para vocês, mas se vocês tiverem interesse e condições de comprar, eu recomendo que é uma boa leitura, tanto para a formação de vocês como enfermeiros, futuras enfermeiras e enfermeiros, quanto na formação pessoal, para refletir mesmo sobre a morte, refletir sobre a perda, o luto, né, e tudo isso. Ela traz alguns relatos do cotidiano dela, né, como que é o trabalho dela, essa questão a morte é um dia que vale a pena viver, ela traz uma ideia assim, não é porque uma pessoa não tem possibilidade de melhorar de uma doença, por exemplo, a pessoa tem uma doença crônica e que não tem cura. Vamos pensar que a pessoa tem uma doença que não tem cura, né? Eu vou mandar o nome da autora. Não é porque a doença dela não tem cura que não tem nada que possa ser feito por ela. Ela ainda merece vivenciar um bem-estar, uma qualidade de vida, né? Mesmo sabendo que ela vai morrer, né? Até o último dia dela, até o dia da morte, vale a pena ela viver ainda. Essa que é a ideia do livro. O nome dela é Ana Cláudia. Ana Cláudia Quintana Arantes. Então, essas reflexões são importantes de vocês fazerem também, justamente para ajudar esses familiares que, em um dado momento, vão precisar desse suporte de vocês, vão precisar olhar para a morte com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de aceitação, né? Porque é isso que vai acontecer com todo mundo, seja na UTI ou fora da UTI, né? É isso. A Gabi tá falando que tem vídeos dela no YouTube que são muito bons. Tem mesmo. Ela tem tipo umas palestras assim curtas, né? De 15, 20 minutos. Eu já vi alguns vídeos dela também. Ela tem um trabalho muito legal. Recomendo vocês conhecerem. Não, eu tô confundindo com ela com outra pessoa, mas eu vou procurar. É porque eu achei um podcast que eu indiquei para vocês, mas ele é sobre sexualidade. Aí eu achei que eu tinha encontrado dela também, mas não é não. Deixa eu olhar aqui o que eu coloquei lá para vocês. Lá no Corpo do Paciente, eu coloquei 2 podcasts sobre sexualidade. Mas tem um episódio de um podcast que eu sei que ela participa, que eu posso disponibilizar para vocês também. Que ela fala um pouco sobre o trabalho dela também. Agora que eu digitei o nome dela aqui no Google, até apareceu um podcast aqui que eu não sei se é dela. Eu acho que é dela. Eu não conheço ele, nunca ouvi, mas eu vou dar
uma olhada em como é que é para poder recomendar para vocês. Gente, deixa eu fazer uma pergunta antes de eu começar. Tudo bem se a gente ultrapassar um pouquinho do tempo da aula ou vocês estão com o tempo muito apertado, já tem outro compromisso depois? Porque eu comecei um pouquinho depois do que a gente costuma começar. Geralmente a gente começa umas 9h45, 9h40, mas hoje a gente começou às 10, né? Então, talvez eu não termine até às 11, a gente só tem 10 minutos até às 11. Mas se vocês não puderem continuar, não tem problema, eu continuo na próxima aula. Minha... Pra mim tudo bem, não tem problema ficar um pouquinho mais. Tá. Então, se alguém tiver problemas em relação a isso, me avisa e a gente vê o que faz, tá? Outros sentimentos que são trazidos também é medo e pânico, né? Medo da perda, né? O medo também é uma experiência que tem componentes psicológicos e fisiológicos. Quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente sente frio na barriga, sente suor nas mãos, o coração acelera. É ansiedade, né? Medo é ansiedade. Também relacionado a um perigo do ambiente. É considerado uma resposta natural. E o pânico, ele já é um estado de medo ou de ansiedade extrema, né? Que causa uma desorganização temporária, inclusive, na pessoa. Ela fica desorientada numa situação de pânico. Eu não sei se alguém de vocês já teve uma crise de pânico. Eu espero que não, porque não é uma experiência nada agradável, mas é uma experiência em que a pessoa, muitas vezes, perde até o contato com a realidade. Os pensamentos dela não estão dentro da realidade objetiva. São pensamentos que são extremos e levam ela para outro lugar que não é a realidade onde ela está vivendo. Ela passa a ter pensamentos desesperadores mesmo, obsessivos. Então, por isso que eu disse, eu espero que ninguém tenha tido essa experiência, mas alguns familiares relataram essa vivência em relação à expectativa com o familiar na UTI. Então, isso também é uma dica para a gente de que esse acolhimento, que essa atenção com o familiar pode ajudar, inclusive, ele a vivenciar esse momento de uma forma mais saudável, vivenciar o momento da perda que pode acontecer, ou do adoecimento do familiar de uma forma mais tranquila, sem tantas consequências para si mesmo. A insegurança é um sentimento que eu já falei também várias vezes. O relato sobre insegurança, eu pulei aqui confiança e segurança, que eu vou deixar para falar do que é bom por último, tá? Então, a insegurança, o relato que ela traz é assim: a gente não se sente bem. Eu não me sinto bem, não. Eu não vou dizer que eu me sinto bem, porque ela está sendo bem tratado. Eu não me sinto bem, eu fico constrangida, eu me sinto mal mesmo. Essa realidade, por mais que a pessoa esteja sendo bem tratada pela equipe, por mais que o paciente esteja assistido, amparado, né? Essa situação de não saber o que vai acontecer, de não saber qual vai ser a evolução do quadro do paciente, porque muitas vezes nem a equipe sabe exatamente qual vai ser a evolução, né? Eu tenho uma amiga que a mãe dela passou por uma situação em que ela sofreu uma agressão, não vou entrar em detalhes, mas ela sofreu uma agressão, teve lesões graves e ela ficou em coma. Ela foi internada, ficou na UTI e ficou em coma, desacordada durante a permanência toda dela no hospital. E chegou um momento em que ela não tinha resposta neurológica, então a equipe chegou para a família e falou: olha, ela não está tendo nenhuma resposta neurológica,
ela estava com uma infecção e ela não estava respondendo ao antibiótico. Então, avisaram a família que o risco de morte para ela era grande, né? A equipe informou que, sendo esse o quadro, não tinha muito o que ser feito. Então, essa minha amiga ficou já esperando que isso aconteceria, né? E aí ela melhorou, de repente. A médica ligou para ela e falou: olha, ela começou a responder ao antibiótico, ela não tá tendo mais febre, já faz, sei lá, 2 dias que ela não tem febre, então ela tá melhorando. Só que a resposta neurológica continua ausente, ela não tem resposta neurológica ainda. Mas isso foi uma coisa imprevisível que aconteceu. Então ela deu uma melhorada, aí as pessoas tiveram um fiozinho ali de esperança de que isso ia ser a melhora definitiva dela. Só que aí passou alguns dias e ela faleceu. O óbito foi constatado. Então, é nesse nível de imprevisibilidade que eu digo. Para a equipe, ela não ia melhorar. Na visão da equipe, ela não ia ter essa melhora. Mas quando ela começou a reagir ao antibiótico e a infecção aparentemente passou, já que ela não estava tendo febre mais, então pode ser que ela tenha tido uma melhora, né? Mas essa melhora não significa que ela vai sair do quadro de coma, não significa que ela vai ter uma resposta neurológica. E aí é essa insegurança que muitas vezes nem mesmo a equipe pode passar porque não tem certeza também do que vai acontecer. E aí, nesse caso, a gente está sempre falando assim, é importante a comunicação, a segurança na hora que você for falar com o paciente, né? Tudo isso é importante. Mas e se nem você tem segurança do que está acontecendo com o paciente? E se nem você sabe qual é a possibilidade dele melhorar ou não? O que resta fazer é ter aquela comunicação sincera, né? Empática, genuína, que é como aquele vídeo que eu mostrei para vocês da empatia. Faz algumas semanas eu coloquei esse vídeo lá no Ava e pedi para vocês assistirem, quando a gente ainda estava falando de comunicação. Às vezes, o melhor que você pode dizer para a pessoa é: eu não sei o que te falar. Obrigada por compartilhar sua angústia comigo, mas eu não sei nem o que te dizer, né? Às vezes, nesse caso, enquanto uma enfermeira que está no ambiente da UTI, às vezes o que você vai poder dizer para o paciente é: nós não sabemos qual que é a possibilidade dele melhorar. Nós não sabemos, o quadro ainda está instável. A equipe não sabe se amanhã ele vai estar bem ou não. Isso não tem como ser afirmado, mas a gente está fazendo o possível e oferecendo todo o aparato necessário para que ele fique bem, para que ele fique, como a Núbia falou, achei muito importante essa fala, para que ele fique confortável, né, para promover o bem-estar dele aqui e agora, independente do que acontecer depois. Independente dele amanhã melhorar ou piorar. Então, a gente está oferecendo tudo o que ele precisa para ele ter a melhor estadia nesse momento. Às vezes é isso que você vai ter que falar para o paciente. Com segurança e com confiança, mas sem conseguir prever o que vai acontecer. Hein, professora? Essa fala que você falou em relação à sua amiga, que ela teve uma melhora e ela veio a óbito. Isso. A gente que já tem uma experiência aí meia de anos, a gente entende como uma melhora para a morte. Entendeu? É comum acontecer, né? A gente que está ali junto com o paciente, está acompanhando o quadro clínico dele, acompanhando as intercorrências. Aí, quando do nada, ele tem uma melhora, você já fala que é a melhora para a morte, porque a experiência que a gente tem, a gente não sabe, entendeu? E a maioria das vezes é isso que acontece. Isso. É bem comum, né, a acontecer isso. Realmente. E aí,
surpreendentemente, os pacientes, os familiares, eles não apresentam só sentimentos negativos, né? Que agora eu só falei de insegurança, ansiedade, perda, medo, né? Sempre sentimentos negativos. Alguns pacientes, alguns familiares, desculpa, relataram também sentimentos positivos, como confiança e segurança. Um número considerável dos participantes disse que sente confiança e segurança, o que não significa que eles estão se sentindo bem com a situação, né? Mas eles têm confiança no trabalho da equipe. As falas estão mais relacionadas a isso. Então, algumas falas que eles apresentaram aqui dizem o seguinte: eu me sinto confortável por saber que ela está sendo bem cuidada. Agora eu me sinto mais aliviada, porque eu sei que meu avô está recebendo tratamento melhor. Porque antes sofremos demais com meu avô lá no pronto-socorro, só piorando. Eu me sinto muito alegre, porque quando ele entrou aqui, a gente não esperava ele se recuperar. E eu me sinto bem porque nesse momento a gente tem que ter força. Eu estou muito feliz que eu vim visitar ela e ela abriu os olhos para mim. Estou muito contente. Quer dizer, o resultado está sendo gratificante. Então, às vezes, alguma melhora do paciente e, às vezes, o trabalho da equipe que está relacionado a esse sentimento de confiança, de segurança no que está sendo feito, né? É possível que isso aconteça pelo trabalho de vocês. Eu acho muito bonito isso. A enfermagem é uma profissão que eu admiro. Então, vocês têm esse papel importante. Além disso, como sentimentos positivos também, apareceram fé e esperança. Esses sentimentos, eles apareceram de uma forma mais ligada à espiritualidade, à religião dos familiares. Então, eles disseram, por exemplo, Deus quis assim, tem que entender os pedidos dele. Eu estou pedindo a Deus que ele saia mais rápido da UTI, né? Com fé em Deus, ele vai sair dessa, ele vai melhorar. Mas a fé que eu tenho dentro de mim, poder conhecer um Deus que pode todas as coisas, isso me fortalece. Se eu posso lutar por ela, por isso eu estou aqui. E posso faltar. Se Deus não permitir que eu venha, mas se for para ele permitir, eu venho. Virei visitar minha mãe e cuidar dela todos os dias, né? Então, a fé e a esperança também trazem um aspecto positivo diante dessa vivência. Porém, tem que tomar cuidado aqui em relação à fé, porque às vezes a pessoa tem esse posicionamento aqui, como ela falou assim, se for da vontade de Deus, né, vai acontecer. E é a fé da pessoa e a gente não tem que questionar isso. Mas pode ser que a pessoa entre numa num pensamento fora da realidade também, baseado nessa fé. Então, que ela não está vendo a condição real do paciente e ela está confiando plenamente que vai acontecer um milagre e que o familiar dela, mesmo não tendo resposta nenhuma, mesmo a equipe dizendo, tudo bem, gente, eu sei que isso pode acontecer. Mas, e aí, mesmo não tendo nenhuma resposta, nenhuma possibilidade real de melhora, a pessoa continua acreditando nisso. Pode acontecer do paciente melhorar surpreendentemente, a gente conhece casos, só que se a pessoa tiver uma visão fora da realidade dessa forma, e isso não acontecer, vocês conseguem imaginar o tamanho da frustração? A pessoa tem 100% de certeza, por conta dela, por conta da fé dela, que o paciente, que o familiar dela, vai sair da UTI bem. E o paciente não sai. Vocês conseguem imaginar o tamanho da frustração? Com isso, o que eu quero dizer para vocês? A fé das pessoas é a fé das pessoas, né? Cada um sabe da sua. Mas não é nossa tarefa, enquanto profissionais de saúde,
incentivar essas crenças, né? A pessoa vai falar para você, com fé em Deus ela vai melhorar. Você vai dizer para ela, a gente está fazendo o possível para ela melhorar. A relação da pessoa com Deus é dela com Deus, não é do profissional de saúde. Vocês podem ter a fé individual de vocês, óbvio, né? Claro que podem. Mas essa fé não pode ultrapassar o limite do seu trabalho. Certo? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu também não sei o quanto que vocês são religiosos ou não. Mas não Tô cabe entendendo. não cabe a nós, enquanto profissionais, colocar nas mãos de Deus a possibilidade de melhora do paciente. Não cabe a nós, né? Isso é o papel do padre, do pastor, da própria pessoa que é religiosa. Não é papel do enfermeiro, não é papel do médico, não é papel do psicólogo, né? Por mais que você possa acreditar, por exemplo, nossa, essa pessoa melhorou por um milagre. Você pode acreditar nisso. Você só não pode colocar essa certeza para o paciente ou para o familiar dele, né? Eu não sei, parece um pouco difícil de separar as coisas, mas no seu trabalho, a sua confiança está no seu trabalho e no trabalho da equipe que trabalha com você. A confiança em Deus, ela é uma coisa separada. Então, a família pode ter a fé dela, você pode ter a sua fé, mas o seu trabalho não pode depender da sua fé. Faz sentido para vocês? Tá claro? Ou não? Sim, prof. Se tiver alguém que tenha ficado, mas será? Mas como assim? Pode falar, gente. Não tem colocação errada, não tem. Eu prefiro que vocês digam para a gente poder conversar sobre e eu entender o ponto de vocês e até mesmo aprender com vocês e vocês poderem também tirar as dúvidas, os equívocos, qualquer coisa que tenha ficado mal entendida nesse caminho, certo? Eu vou mostrar para vocês. Certo, prof. Eu acho que eu não vou mostrar porque eu vou ter que mudar, senão vocês vão ficar confusos. Eu vou ter que mudar uma data do cronograma. Mas ainda hoje eu vou colocar lá no AVA o cronograma com o que vai acontecer nas próximas aulas. A gente ainda tem que fazer 2 IAs, né? E daqui para frente, a gente vai ter algumas atividades, mesmo sendo online, a gente vai ter algumas atividades de comunicação. Vou explicar para vocês por que isso aconteceu. Eu tinha planejado esse bimestre com as apresentações de vocês. Lembra que eu falei no começo do semestre que vocês fariam dramatizações sobre as situações? Lá no plano de ensino estava descrito dessa forma e eu também expliquei dessa forma. Mas eu não tenho como pedir para vocês fazerem uma dramatização online. Já estamos no segundo bimestre. Não tem como eu pedir uma Prof, uma dramatização. pergunta, a gente já fez alguma atividade? É que é Fez? tanta atividade, eu nem lembro. Fez. Eu que estou atrasada para devolver para vocês, mas vocês fizeram sim. Eu ainda não terminei de corrigir. Estou lutando comigo mesma para terminar isso, mas eu ainda não entreguei. Mas vocês Verdade, fizeram foi sim. em trio. Isso, teve o Essa estudo em de trio, né? caso. Isso. Teve o estudo de caso e teve o fichamento. Duas atividades que vocês fizeram. E aí, Verdade. agora para o segundo bimestre, eu vou trabalhar também com estudos de caso, mas esses estudos de caso vão ter mais a ver com os assuntos que a gente vai falar daqui para frente, né? Como as minhas aulas lá, elas estavam planejadas para dramatização, cada aula ia apresentar 1 ou 2 grupos, e aqui a gente não vai poder fazer isso, então eu fiquei como se fosse aula sobrando, né, com conteúdo. Então eu mudei a dinâmica de como que isso vai ser feito, mas a gente vai trabalhar os mesmos assuntos, né? A gente vai falar do bem-estar do trabalhador de enfermagem, a gente vai falar de luto e morte, a gente vai falar de mais um pouquinho de comunicação, que a gente falou pouco, né? E aí, nessas aulas, a gente vai fazer algumas atividades vivenciais, como a gente vinha fazendo lá no comecinho do semestre, fazendo
reflexão, tentando comunicar como é que a gente percebe as coisas, o que que a gente pensou sobre as coisas, tá? Então, eu peço que vocês participem online, se vocês conseguirem, né, se for possível, e avisem isso para os colegas de vocês também, porque eu acho que vai ser muito mais proveitoso a vivência se vocês estiverem online do que se vocês forem assistir o vídeo depois. Vocês vão ter só assistir o vídeo depois, vocês vão ter só uma parte da experiência, vocês não vão vivenciar a experiência toda, certo? Sempre abrindo possibilidade para vocês me dizerem que tá desconfortável, que não tá legal, como que fica melhor para vocês. Não se esqueçam disso, certo? Dúvidas, críticas, comentários, sugestões? Pra mim tá ótimo, prof. Se tiver tudo bem A minha pra mãe todo- gostou da sua aula, ela tá escutando aqui. Sua mãe assistiu minha aula? Vocês sabiam que eu descobri que Aham. meu pai assiste minha aula? Eu achei engraçadíssimo. Eu falei pra ele que eu vou ter que dar um diploma de psicólogo pra ele depois. Brincadeira, né? Mas ele tá assistindo minhas aulas. Mas é isso, então, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Semana que vem, então, a gente continua. Eu vou colocar o cronograma para vocês. E aí, se surgir alguma dúvida, se precisarem de alguma coisa, estou sempre disponível. Tá bom? Um beijo, muito obrigada. Prof, Fala. aquele documentário que a senhora passou foi maravilhoso. Deu até briga no grupo. É mesmo? Qual? Ah, é porque o pessoal lá da sala é meio infantil. Mas qual o documentário? O da sexualidade. É mesmo? Vocês querem falar sobre Uhum. isso? Tipo, esse, né? Eu gostei bastante. Muito briga lá no grupo. Ó, calma aí, eu vou interromper a gravação.